E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma Análise Nossa. E hoje a gente vai embarcar numa verdadeira aula magna sobre a arquitetura da verdade. Vamos destrinchar os princípios da lógica, desde as reflexões lá dos filósofos clássicos até o rigor absoluto da matemática moderna. Pensem o seguinte, se a matemática é o idioma do universo, a lógica e a filosofia são a gramática que dita como a gente deve pensar e argumentar corretamente. Bora começar nossa aula? O nosso roteiro para essa aula é bem direto e estruturado. A gente começa com a origem do raciocínio lógico, passa pelas proposições e seus princípios, mergulha nas famosas tabelas verdade, entende as tautologias e a equivalência lógica e fecha com a arte da demonstração matemática. Então, parte 1. A origem do raciocínio lógico. Vamos voltar no tempo para entender por que a nossa linguagem do dia a dia, que é super bagunçada, precisou ganhar um filtro de precisão. Olha que interessante, a lógica não nasceu no meio de cálculos numéricos frios, não. Ela surgiu lá nas praças da Grécia Antiga. Aristóteles foi o cara que fundou a lógica com a obra dele chamada Organon, que significa literalmente instrumento. O grande objetivo não era fazer contas, mas sim separar a validade da estrutura de um pensamento da sua verdade material. Tipo assim, se a gente diz todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, a estrutura lógica faz total sentido, independentemente de quem seja o Sócrates no mundo real. E essa base que o Aristóteles criou foi tão genial que ficou praticamente intacta por milênios. Foi só muitos séculos depois que matemáticos visionários como Leibniz e Bully pegaram essa estrutura filosófica e transformaram em cálculos rigorosos. E quer saber a parte mais chocante? É exatamente essa mesma lógica matemática que hoje em dia faz os processadores de inteligência artificial funcionarem. Ou seja, a tecnologia de ponta que a gente usa agora respira os pensamentos de um filósofo grego de mais de 2000 anos atrás. Sensacional, né? Avançando para a parte 2. Proposições e princípios fundamentais. Para a gente conseguir operar de verdade dentro desse sistema matemático, precisamos primeiro conhecer as peças básicas e as regras do jogo. Bom, o tijolo fundamental de toda essa construção lógica é o que a gente chama de proposição. E o que é isso? Uma proposição é obrigatoriamente uma frase declarativa que tenha um sentido completo. E tem um detalhe que é absolutamente crucial. Ela tem que passar num teste de objetividade máxima, podendo ser avaliada exclusivamente como verdadeira ou falsa. Na prática, a diferença fica bem nítida. Afirmar a Terra orbita o Sol ou o número 2 é par são proposições válidas. Por quê? Porque elas têm um valor de verdade inquestionável, a gente pode checar isso. Agora, olha o outro lado. Expressões como um grito de silêncio ou perguntas simplesmente não carregam verdade ou mentira. E sabe aquela famosa equação x menos 3 é maior que zero? Pois é, sem saber quem é o nosso x, a gente fica totalmente no escuro. Então, isso não é uma proposição válida. A lógica não tolera ambiguidades. E aí, turma, todo esse jogo das proposições é governado por duas leis que são absolutas e implacáveis. A primeira é o princípio da não contradição. Uma afirmação não pode contradizer a si mesma, sendo verdadeira e falsa ao mesmo tempo. É impossível. A segunda lei é o princípio do terceiro excluído. Ou o negócio é verdadeiro, ou é falso. Pensem num interruptor de luz clássico. Ou a lâmpada está acesa, ou está apagada. Não tem meio termo na lógica formal. Certo, chegamos à parte 3, operações lógicas e tabelas verdade. Agora que a gente já tem os blocos de montar e as regras definidas, vamos ver como a gente conecta isso tudo para revelar verdades mais complexas. Como a coisa pode ficar complexa super rápido, a gente usa uma ferramenta muito metódica chamada tabela verdade. Pensem nela como uma espécie de máquina analítica. Ela calcula e mapeia de forma exaustiva todas as combinações possíveis de verdadeiro e falso de um argumento, garantindo que a gente chegue no resultado sem nenhuma margem para achismos. Vamos dar uma olhada na operação de conjunção, que a gente lê como PEQ. A regra aqui é super restrita. A afirmação conjunta inteira só é verdadeira se as duas partes individuais acontecerem simultaneamente. Imagina que eu faça a seguinte promessa: vou à praia e vou tomar sorvete. Se eu for até a praia, mas esquecer de tomar o sorvete, a promessa inteira foi quebrada, concordam? O resultado final é falso. Uma única mentira derruba toda a conjunção. Agora, na operação condicional, o famoso se então que, tem uma regra estrutural que sempre dá um nó na intuição no começo. Se a hipótese inicial for falsa, a afirmação como um todo continua sendo logicamente verdadeira, não importa a conclusão. É o seguinte: se eu ganhar na loteria, vou doar 1 milhão.
Aí eu não ganho na loteria. O fato de eu não doar o dinheiro não faz de mim um mentiroso, né? O contrato nunca foi quebrado porque a condição inicial nunca aconteceu. É muito fascinante ver como a matemática traduz a linguagem humana à risca. Parte 4. Tautologias e equivalência lógica. À medida que essas combinações vão crescendo, alguns padrões inquebráveis e universais começam a aparecer nas tabelas. E o padrão supremo de todos eles é a tautologia. A tautologia é a certeza absoluta, pessoal. É uma proposição composta que a matemática garante que vai ser sempre verdadeira, sob qualquer circunstância concebível, independentemente do que aconteça com as partes dela. Dizer hoje chove ou não chove é uma tautologia inescapável. Filosoficamente falando, é uma afirmação que está totalmente blindada. E aqui a gente entra na maravilha da equivalência lógica. Ela nos mostra que existem formas diferentes de afirmar a mesmíssima coisa. A contrapositiva nos prova que dizer se chove, então o chão fica molhado, é estruturalmente idêntico a dizer se o chão não está molhado, então não choveu. São simplesmente ângulos diferentes que a gente usa para validar e defender a mesma verdade inquestionável. Vamos então para a nossa última etapa, a parte 5. A arte da demonstração matemática. É aqui que essas operações saem da teoria abstrata e viram as engrenagens práticas que validam o nosso conhecimento. É muito importante a gente ter noção do impacto prático dessa estrutura toda. Toda a matemática moderna depende de frameworks formais irrevogáveis baseados em teoria dos conjuntos de lógica. A matemática não conta com a intuição. A lógica age como uma espécie de auditoria incansável, garantindo que toda a estrutura do pensamento possa ser formalizada perfeitamente. E como que a gente prova isso na prática? Através das demonstrações. Qualquer verdade na matemática tem que seguir um caminho lógico e extremamente rígido. Não existe espaço para pulos cegos. O raciocínio precisa fluir de forma cristalina, desde os fatos iniciais até chegar numa conclusão inegável. Seja numa prova direta ou não, toda demonstração matemática segue uma arquitetura pedagógica de 3 passos. A hipótese, que é o nosso ponto de partida, a demonstração em si, que é onde a gente faz as deduções lógicas, e a tese, que é a conclusão que a gente acabou de provar. E olha que genial, a gente pode usar uma técnica chamada redução ao absurdo. É quando a gente finge que uma afirmação é verdadeira só para provar que ela leva a uma contradição impossível. É um checkmate que transforma de vez uma hipótese numa verdade matemática eterna. Para a gente fechar nossa aula de hoje, pensem no seguinte. Será que esse exato dispositivo que está rodando esse vídeo agora não é, no fundo, uma gigantesca e complexa ilusão de inteligência? Afinal de contas, ele é construído todinho em cima de bilhões de interruptores super simples de verdadeiro ou falso. Fica aí a nossa provocação filosófica. A nossa era digital não seria apenas uma cascata infinita de princípios lógicos básicos criados lá na antiguidade? É uma baita arquitetura da verdade em ação. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima análise.